A minha saudação a todos. Meu nome é Silas e o nosso assunto continua na segunda série, a chamada dos remidos para a presença de Deus diante do seu trono glorioso. Queridos, a forma de nós propagarmos o reino de Deus é estarmos propagando essa mensagem. Há muitas maneiras de fazer isso e aqui eu quero te pedir para compartilhar esta mensagem. Se você achar interessante, compartilhe com seus amigos, propague o reino de Deus, pois isso é da vontade de Jesus, pois Ele nos deu o ID para anunciar o seu reino. Então, queridos, o nosso assunto hoje é muito relevante, como todos os assuntos, mas nós vamos falar hoje sobre um tema: os reis da terra se juntarão ao príncipe para o Gog e Magog. Olha que assunto! Então, queridos, esse é o nosso assunto de hoje. Está em Apocalipse 20, está em Tessalonicenses capítulo 2 e também Apocalipse 17. Vamos ver os textos, começando aqui no Apocalipse 17. É o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Olha o assunto. Agora vamos para o Apocalipse. No capítulo 20, nós já vimos que o diabo Satanás, ele será preso, e ele foi preso, já aconteceu. E depois, no final de 1000 anos, ele seria solto. Veja o que está escrito aqui, no versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E agora, Tessalonicenses, olha que assuntos tão relevantes da escatologia, a doutrina das últimas coisas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, veja o que está escrito aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, como todas estas coisas estão acontecendo, o mundo político se fecha para o domínio de um ditador mundial. Os 2 poderes da besta do Apocalipse se unem em nossas gerações. Há rumores do uso da força bélica nuclear. O Gog e Magog está muito próximo. Queridos, olha que assuntos tão relevantes. Então, os reis da terra se juntarão ao príncipe para o Gog e Magog. Isso está acontecendo. O ajuntamento dos reis, que está aqui no capítulo 17, conforme nós já lemos. Vamos rever. É o 17. Os 10 reis, eles não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E no Apocalipse, que nós lemos, que quando se completarem, no finalzinho dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Olha, a profecia se cumprindo nos últimos dias, como nós somos as gerações
que somos privilegiados. Jesus disse: erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que coisa extraordinária. Ele se juntará os reis da terra, nos 4 cantos da terra. Isso para marchar contra o arraial dos santos. Então, queridos, o ajuntamento dos reis da terra está acontecendo. O príncipe das trevas será solto, aqui no Apocalipse, como ele diz aqui, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha, e ele se opõe a Deus e a tudo que se chama Deus e se assenta no próprio santuário, se ostentando ser Deus. O que nós vimos aqui no Tessalonicenses, na epístola dirigida à igreja de Tessalônica. Olha que é uma coisa extraordinária, que o apóstolo Paulo recebeu de Deus essas instruções, essa inspiração para escrever sobre isso. E ele fala: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É as pessoas se afastarem da Bíblia, se afastarem da doutrina de Deus, se apostatarem da fé. É isso, meus queridos. A pessoa agora não está mais querendo crer em Deus. Ela diz que crê, mas pratica tudo errado, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Então, queridos, são estas coisas que estão acontecendo nas nossas gerações. Então, queridos, vamos recapitular. Primeiro, o ajuntamento está acontecendo porque os reis da terra estão se unindo. E essa união, ela vem primeiro de uma união, que são as 2 bestas. Uma é o poder religioso e a outra é o poder político. E nós sabemos quais são aqueles que querem dominar a terra. O poder religioso, que acha que tem um domínio sobre toda a terra, e um poder político que está lutando para ser um ditador mundial. Então, querido, tudo está acontecendo em nossos dias. E o diabo, ao que parece, ele já está solto. Tudo indica que o diabo já foi solto no final daqueles 1000 anos, que é um número simbólico. Tudo indica que ele está solto. E tudo está acontecendo porque os reis estão se unindo para se formar um ditador mundial. E o que está acontecendo? A grande oposição está acontecendo ao reino de Cristo, ao reino de Deus. Mas ele virá e ele vai tomar a sua posse geral. Ele vai estabelecer a plenitude do seu reino. Que assunto maravilhoso, glória a Deus. Queridos, essa é a mensagem de hoje. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém.